Boa noite, boa noite, boa noite. Graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos o Ministério AJZ, também somos a Igreja Tudo Novo Virtual, falando diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais de 77 países cadastrados. Opa! Agora sim. Em nossas redes de missões e evangelismo. Deus seja louvado, dia 24 de janeiro de 2025, vamos lá, de estudo bíblico. Hoje vamos falar sobre, continuidade do livro de Apocalipse. Semana passada falamos Apocalipse 10, e Apocalipse 10 é o anjo dizendo para João que é necessário voltar a profetizar por mais um tempo. Coma este livrinho, disse o anjo. E quando João come o livrinho, ele sente um delicioso sabor doce na sua boca, mas quando chega ao estômago, se torna extremamente amargo. E aí nós estudamos essa passagem na semana passada, sexta-feira. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Tô grudado aqui, né? Olha lá atrás a lua. Linda! Queria que pegasse a lua. Mais um pouquinho eu pego a lua. Cadê? Mais um pouquinho, deixa eu ver. Ali! Aí, não aparece o microfone, mas aparece a lua. É a lua? Não é a lua. Tanta produção pra nada. Muito longe de ser a lua. Aquilo ali é a luz do poste. Tá bom. Tá valendo, Eu pensei, fazer o quê? Me enganei. Todo mundo se engana, tá bom? Então não era a lua, é a luz do poste. Aquelas luzinhas que você vê ali, ó, não são estrelas. São as luzes dos prédios aqui da Praia Grande. Fiquei até vermelho. Ai, que bênção. Pera aí. Hoje ainda, sem chroma key, devido ao terrível calor que está aqui, nesse estúdio, né? Já tem muito lá no quarto da Bruna, tá extremamente fresco, no banheiro, na cozinha, mas aqui o vento vem de lá, então não chega aqui. Aqui tá muito quente, as paredes do quarto estão quentes. E as luzes ainda, né? Muita luz em cima, luz na frente, as luzes também esquentam, né? Então, muito calor para colocar o chroma key, tem que fazer de janela aberta, porque senão não dá, não consigo, tá bom? Vamos lá, antes quero falar para você ainda, mesmo que seja não seja culto nem oração, seja a nossa aula, o nosso estudo bíblico hoje, eu quero falar para você não passar as tuas lutas sozinhos, é uma grande bobagem. Hoje você tem com quem conversar, basta desejar, tá bom? Nosso WhatsApp está aqui, ó, 13997593376. Entre em contato, vamos conversar, não fica sozinho não, tá bom? A nossa mão está estendida, o nosso ouvido está aberto para te ouvir. É muito bom falar, é muito bom receber uma direção de Deus quando a gente está na luta, não é verdade? Então, vamos que vamos. Vamos juntos nessa. Então, se você quiser, pode me chamar a hora que quiser. 13997593376. Amanhã, às 8 horas, 8h30. Amanhã acho que é mais tarde. Amanhã é normal. É amanhã? Meu Deus, agora eu não sei. Bom, até então, marcado amanhã a nossa live do Grupo de Apoio a Pais e Familiares de Autistas, às 8 horas. Eu preciso só ver os horários do futebol que eu não consegui ver ainda, tá bom? Mas aí eu vejo e durante o dia eu comunico a vocês, tá? Boa noite, dona Ana Carolina. Turista por aqui, que bom. Que bom que você resolveu dar 5 minutinhos do seu tempo para Jesus, não é mesmo? Parabéns. Tomara que engrene, né? De 7 dias da semana, já é uma coisa boa, né? Parabéns. É isso aí. Silvia, filha querida, nem consegui falar com a Silvia hoje. Nossa, mano.
Tava muito quente. Olha, eu cheguei lá de bicicleta ainda, todo suado. Meu Deus, olha. Queria tanto brincar, conversar, mas a gente chega num estado de cansaço, de estresse por causa do calor, que nem deu para aproveitar a presença da minha filha querida. Mas não vai faltar oportunidade. Elvira, meu amor, eita, eita, como eu te amo. Tá tudo bem aí, Vi? Já choveu por aí? Ainda não, né? Tá vindo de lá pra cá a chuva. Eu vi no mapa hoje, a chuva tá vindo do interior pra cá. Vamos ver se chega entre hoje e amanhã, porque tá muito quente. Meu Deus do céu. Ai, não dá. E aí, como é que tá? Aí deve estar mais quente ainda, né? Jesus. Se bem que aí tem muita árvore, né, Vi? Eu acho que dá uma refrescadinha à noite. Não choveu, né? É, é isso. Bom, vamos lá. Vamos então. O capítulo 11 também é um capítulo curto. Aliás, todos os capítulos de Apocalipse são curtos, são mal cortados. Essa é a grande verdade, né? A gente. Eu não tenho essa capacidade de entender por que, que o livro do Apocalipse foi cortado desse jeito. O capítulo muda como se. Mas não era para mudar, porque a história continua a mesma, está decorrendo, e aí corta. Talvez um professor de língua portuguesa me explique por que, que foi dividido dessa forma o livro de Apocalipse, né? Mas o capítulo chega no meio, termina e começa. Na verdade, ele não começa, ele está continuando ainda o outro. Então, é mais ou menos isso. Até que do capítulo 10 para o capítulo 11 não tem tanta essa divisão, porque há mesmo uma pausa, né? Há mesmo ali uma. Como é que eu vou falar? Um intervalo, né? Dá um break ali em tudo que está acontecendo, para que seja dada uma mensagem a João voltar a profetizar. E aí a abertura dos selos, o tocar das trombetas, a gente está indo para a última trombeta agora. Nós estamos no meio dos ais, né? Então é o mesmo assunto. Confunde um pouco essas mudanças de capítulo desordenada. Mas vamos lá. Vamos falar hoje então sobre o capítulo 11. O capítulo 11 ele vai trazer quais mensagens? A medição do átrio externo do templo e do átrio interno do templo. E aí a gente vai falar o que significa isso, tá? É o capítulo onde são enviadas as duas testemunhas. É o capítulo em que essas testemunhas demonstram todo o seu poder. Essas testemunhas são mortas, ressuscitam, né? E aí acontece um monte de coisa. Então é um capítulo muito dinâmico, curto, mas com muitos acontecimentos para a gente conversar nesta noite de sexta-feira. Mas não se preocupe, extremamente curto e de fácil, muito fácil entendimento. Vamos lá? Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Se você puder abrir a sua também. Vamos lá. Diz assim: E me foi dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Uma paradinha aí. Vai ter várias traduções diferentes, mas você entenda isso como uma trena. Uma trena, um metro, tá? Algo que hoje para nós seria uma trena. Naquela época era um caniço. Então talvez na sua Bíblia, acho que as maiores... o maior... como é que eu vou falar? Vai ser mais comum nas traduções caniço, tá? Aqui no meu uma vara. Uma cana semelhante a uma vara, mas é um caniço. Para nós você entenda como uma trena, tá? Que faz medição. Versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1270 dias, vestidos de panos de saco. Ponto aí.
Deixa eu só ver o que é de difícil entendimento. Dentro do templo, então você imagina aí um templo de uma igreja, tá? A parte de dentro da igreja e a parte de fora da igreja. Você pode também, simbolicamente, criar na tua cabeça a própria Arca de Noé. Dentro da arca e fora da Arca de Noé. Tá bem? Então, para ilustrar na sua cabeça. Dei poder às duas testemunhas, aqui já começa a falar delas. Elas profetizarão por 1270 dias. Se você colocar isso por ano, dividir por anos, vai dar 3 anos e meio. Tá? 3 anos e meio, porque o governo do anticristo são 7 anos. Metade desse tempo, as testemunhas vão estar na terra, fazendo aí um contraponto ao anticristo. Ok? E darei poder às duas testemunhas e profetizarão por 1270 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, logo sairá da sua boca fogo e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que sejam mortos. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas as vezes que desejarem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os matará. E jazerão seus corpos mortos à praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E nosso Senhor Jesus ali também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Começa a perceber? 3 anos e meio, 3 dias e meio. Olha como as simbologias bíblicas, porque é importante, eu sempre digo para vocês, saber os números de Deus, porque tudo relacionado a nós, o tempo de espera, a vida, tá ligado aos números que Deus tem. Né? O número 12, o número 7, o número 4, o 6, né? Que é o número do homem, o 7, que é o número de Deus, o 12, que é o número administrativo, ou seja, as 12 tribos ou os 12 apóstolos. Importantíssimo nós termos esse conhecimento dos números bíblicos, tá bem? Então, voltando aqui no versículo 9, lendo de novo, e vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E, depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre todos os que viram. E ainda ouviram uma grande voz que veio do céu e lhes dizia: sobe para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Os demais ficaram atemorizados e davam glórias ao Deus do céu. É passado o 2º ai, e eis que o 3º ai logo virá. E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste.
Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o céu, e o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Amém? Bom, então é tudo isso nessas poucas linhas. Por que a gente estuda o Apocalipse? Para tirar algumas dúvidas e para saber algumas coisas que não têm a mínima importância. Mas que é legal, é interessante saber, né? Por que eu digo que é irrelevante? Porque se a Bíblia não diz, é porque não tem relevância. Mas com um pouquinho de esforço, você consegue entender algumas coisas. Vamos lá no princípio. A primeira atitude, o capítulo começa. Vai medir. O que é essa medição? É o julgamento. É o esquadrinhar de corações e mentes. Mede o altar. O que é essa medição de altar? Os ungidos. Aqueles que foram separados por Deus com um voto, receberam na sua cabeça o óleo da unção, têm um chamado para fazer a obra. Aqueles que estão em cima do altar. Meça o altar. É a primeira ordem. Os primeiros a serem julgados são aqueles responsáveis por levar o evangelho, por levar a palavra de Deus. Logo depois disso, meça o templo. O que é medir o templo? São todas as pessoas que estão dentro. Todo mundo vai ser julgado. Eu, você, nossos filhos, todo mundo vai ser julgado. Mentira. Aí que tá. Olha que interessante. Meça o altar. Apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, diáconos, mestres, evangelistas, missionários, todos os que foram ungidos e têm um chamado serão, em primeiro lugar, julgados. Depois, todo o povo receberá ali a sua salvação. Só que o anjo deixa bem claro, lá da porta do templo para fora, ou seja, no átrio exterior, tem muita gente. Gente de todas as nações. Aí na tua Bíblia pode estar escrito povo pagão ou povo gentil. Você anula o povo gentil, tá? A verdade ali é povo pagão. Exegeticamente é um povo pagão. Não são gentios. É parecido, mas não é a mesma coisa. Certo? Porque Jesus morreu pelos gentios. Então, dentro do templo, deste templo espiritual que está sendo medido, estão cristãos, judeus e islâmicos. Os filhos de Israel, os filhos de Ismael e os apóstolos, né? A igreja. Amém? O povo está ali, todo o povo de Deus. Os filhos e os adotados. Todos estão ali recebendo a sua medição, a sua correção, a sua transformação. Só que da porta para fora, o anjo diz, ignora. Passou o tempo. Não há mais. Da porta para fora agora não tem mais jeito. Agora não mede. É só quem está aqui dentro. Então vamos trabalhar com isso aqui. Aqui está a salvação. Aqui estão os escolhidos. Esses são os que vão subir. Então vem aí o meu grande alerta para nós. A gente falou ainda essa semana, a semana passada, se eu não me engano, é muita palavra, né? Sobre Lázaro, rico e o Lázaro. Não falamos? Ele morre e vai para o inferno, o outro morre e vai para o céu. E aí o que está no inferno pede para que seja mandado um aviso especial aos seus irmãos para que eles se convertam, se arrependam e não vão para lá. E Abraão diz para ele, de jeito nenhum. Isso não vai ser feito, porque na terra está Moisés e os profetas. Se eles não ouvem aos profetas, a todo esse povo que está pregando o evangelho,
Não vai adiantar ninguém ressuscitar e ir falar com eles. Eles não vão dar a mínima ideia. E é muito também interessante você entender que do lado de fora do templo tem muito filho. Tem muito filho de Abraão, tem muito desviado, tem muita gente conhecedora da palavra, que está do lado de fora, mas a palavra do anjo é clara. Você mede da porta para dentro, da porta para fora, acabou. Não tem mais o que ser feito. Então a minha pressa em dar uma bronca na Carolina, quando ela entra aqui e fala, ó, tá na hora de acordar, filha. Né? Porque quem não gosta de estar na igreja não vai gostar de estar no céu. Se eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para Deus. Então, eu preciso dar uma bronca. Ah, mas ela não vem mais. Prefiro que ela fique com raiva de mim. Principalmente diante de uma palavra dessa. Porque muitos amados ficarão do lado de fora. Olha, o Lázaro, o rico, olha para Abraão e fala, pai Abraão. E Abraão chama ele de filho. Só que ele, filho de Abraão, está no inferno. Abraão está no céu e diz, eu não posso fazer nada por você. O seu tempo foi. Mesmo você sendo meu filho, eu te reconhecendo, te chamando pelo nome. Você teve a tua chance, você teve a tua oportunidade. Então nós temos que agir rapidamente. Rapidamente. Com os nossos pais, com os nossos filhos. Filho não tem moral, meu. Filho não tem moral. Enquanto mora dentro da minha casa, enquanto sou eu que banco, não tem moral, que você vai fazer o que eu tô falando para você fazer. Quando você for embora, aí você faz a tua vida o que você bem entende. Mas no que depender de mim, você vai ser salvo. Tem coisa que não dá para brincar, não dá para amolecer, tem coisa que não dá pra gente relevar. Então o tempo ele é muito curto. Ele é muito curto. Eu tenho que trazer as pessoas para dentro da igreja, que não é para dentro de um templo. Não é para dentro de um lugar. É para dentro de Cristo. É servir a Deus, é ser dizimista, é ter participação. Eu tenho parte nesta obra. Sabe, eu sustento essa obra, faz parte de mim. Eu estou dentro do templo. A minha vida é essa. E aí eu olho, minha esposa fora, meu filho fora, meu marido fora, meu pai fora, minha mãe fora, meus melhores amigos fora. E o tempo voando, o tempo urge. E as coisas estão acontecendo. E tanto pode acontecer o Apocalipse, a profecia do Apocalipse, como pode eu morrer, por exemplo, você morrer, o seu pai morrer, o seu marido morrer, alguém vai embora e você não teve tempo. Aliás, teve. É que você se distraiu. Ah, apóstolo, eu tento, eu sei, irmão, é por isso que a gente se estressa. Eu sei que você tenta, eu também tento. Mas a gente precisa fazer mais. Porque no final das contas, quem é que vai sofrer? Hã? Quem é que vai sofrer? Nós. Porque eles não têm entendimento, eles não estão nem aí. Quem passa a vida preocupado, quem passa a vida dando bronca, quem passa a vida nervoso, somos nós. Porque a gente sabe o que está para acontecer. Agora, eles que não têm o entendimento estão levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, apóstolo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e vai levando a vida. Aí chega uma hora que não dá mais tempo. Por isso que lá no início eu falei, você imagina um templo de igreja, por exemplo, as pessoas que estão dentro e as pessoas que estão na rua. Ou a própria Arca de Noé. Fechou a porta? Querido, fechou a porta. Quem fechou a porta foi Deus. Não foi Noé. Quem dá ordem, só meça o altar e o templo, e a nave do templo, foi Deus. Quem tá lá fora, acabou, não tem mais chance, eu não vou ouvir ninguém. Agora vem as testemunhas. Esse é o motivo principal pelo qual as pessoas normalmente não gostam dos seus pastores. Não gostam dos seus bispos, não gostam dos seus apóstolos. E agora eu vou provar ainda mais para você o porquê que nós somos perseguidos e odiados por aqueles que deveriam nos amar. Porque logo depois disso, quem vem? As duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? São dois seres celestiais que vêm para a Terra para ser... Pensa num crente chato. Vou te dar 10 segundos para você pensar num camarada que só fala de Jesus, que não pode ver um cara fumando, que não pode ver um cara na porta do bar, que não pode ver uma mulher com roupa
agarrada, curta, de calça, que não pode ver uma mulher com um brinco. Pensa nesse cara. Pensou? Vem aí 2 testemunhas. E você coloca aí 10 vezes pior do que o pior evangelista que você já viu na tua vida. E eles vêm ainda com um poder de todos aqueles que tentam fazer mal para eles, eles têm poder de jogar fogo pela boca e matá-los. É ordem de Deus. E por que eles vêm com esse rigor? Porque acabou o tempo. Acabou o tempo. Você tem que se converter. E o que significa essas 2 testemunhas? Significa prejuízo para o carnaval. Significa prejuízo para o Big Brother Brasil. Significa prejuízo para o prostíbulo. Significa prejuízo para o viciado em álcool. Significa prejuízo para o viciado de cigarro, de maconha, de cocaína. Porque quanto mais pessoas se convertem, menos pessoas vai dar audiência para o Big Brother. Quanto mais pessoas se convertem, menos pessoas vão assistir a Globo. Quanto mais pessoas se convertem, menos vai vender álcool, menos vai vender cigarro, menos vai ter... E é só o que o mundo tem. Sensualidade e vício. Ou eu tô mentindo? E essas 2... Aliás, Jesus foi expulso várias vezes de muitas cidades porque acabou com os negócios de lá. Quando Jesus ia e fazia cura, quando Jesus libertava, como por exemplo o Gadareno, ele foi expulso. Não foi? E Paulo também foi apedrejado. E a gente tem tantas histórias por aí. Então eles vêm e começam a causar prejuízo. Imagina agora, a gente tem, neste momento, estreia de Big Brother Brasil. Eu não preciso te falar. Você não precisa assistir para saber o que tem ali. Não é? É sexo, é álcool liberado, é seu filho vendo, é sua filha vendo, é todo mundo assistindo, é a maior audiência da TV, todo mundo ama ver essa porcaria. Aí todo mundo ali é incentivado a ter uma vida como aquela. Só que aí aparece um camarada aqui no microfone falando, você vai pro inferno se você fizer isso. Se você continuar nessa pegada de vida, você vai pro inferno. Só que eu falo para 10 pessoas, né? No final de tudo, a gente vai chegar a milhões de pessoas, graças a Deus. Mas uma palavra como essa, forte, radical como essa, vai alcançar umas 10 mil, 100 mil pessoas, talvez no máximo. Então é muito pouco. Eu não estou incomodando os grandes. Eu não estou incomodando. Mas existe esses 2 que vão vir e que vão incomodar muito. Por quê? Porque eles têm poder. Eles vêm com o poder de Deus. Primeiro esse que eu disse. Se você tentar, né, por exemplo, o pastor apanhou na Avenida Paulista esses dias porque estava pregando o evangelho. Então um camarada que fosse bater nessas 2 testemunhas, sairia fogo da boca deles e o camarada morreria ali. Então eles causariam pânico e automaticamente um certo ódio dos pecadores em relação a eles. De todos aqueles que são contra o evangelho. Tá dando para entender? Se estiver dando para entender, põe um joinha, um ok, alguma coisa aí para eu saber que vocês estão entendendo, que eu tô olhando aqui nos espectadores e parece que não tem ninguém. Vou esperar um pouco. Não? Tá. Então esses 2 caras, eles vêm e taca terror. Eles chegam, mas sabe o que é colar em todo mundo que tá fazendo alguma coisa errada, o mínimo de erro? Porque acabou o tempo. Os caras vêm chatão. Chatão, acabou a graça, não tem mais graça. Não tem mais graça. Agora ou você se arrepende, queridão, ou você não vai fazer parte da medição. Acabou o tempo. E é dado para essas 2 testemunhas 3 anos e meio. Para que elas consigam o maior número de arrependimentos possíveis. Então a gente ainda tem tempo. A gente não está vivendo essa época ainda. Mas a gente tem que entender que talvez a gente morra
os nossos pais morram, as pessoas que a gente ama morram, e a gente não tem alcançado o objetivo. Não é só a questão do apocalipse se cumprir, é a nossa vida também que é curta. Então, às vezes, a gente tem que ser chato. No que eu creio, claro, a gente não tá muito longe o nosso estilo de pregar o evangelho, de viver a vida, tá muito longe de tudo que eu falei aqui. Tá muito longe de pegar no pé por causa de uma roupa, de um cabelo pintado, de um brinco, de uma maquiagem. Muito pelo contrário, a gente incentiva. Né? Mas a gente sabe que existem visões de igrejas que vão absolutamente contra. Não tô falando mentira. Né? Tô falando uma coisa que é real. Então a gente pega muito leve, mas chega uma hora que a palavra nos confronta. Tudo bem, mesmo pegando leve, o que você está conseguindo com isso? Tá, então vamos dizer assim, o teu pai e a tua avó, eu vou usar como exemplo pai e mãe, você engloba tudo aí, tá? Engloba amigo, filho, marido, esposa, engloba tudo. Eu vou falar pai e mãe, que é o que é mais sagrado. Então, talvez teu pai e tua mãe não conseguissem frequentar uma igreja muito tradicional, como por exemplo a Deus é Amor. Sua mãe jamais tomaria banho de roupa, por exemplo. Jamais deixaria de cortar o cabelo. E teu pai, idem. Nem passa. Depois com a idade do meu pai, ele não vai fazer isso. Beleza. Então não vamos usar o rigor do evangelho pregado por eles, que não está errado. Né? A visão é deles. E vamos usar a leveza do evangelho que nós pregamos. Qual é a desculpa? Se não é o rigor do evangelho, a leveza também não está funcionando. Você percebe como a gente está perdendo quem a gente ama para o inferno? Liga a luz. Hoje é dia de ligar a luz. Liga a luz amarela e eu percebo, cara, não é porque é difícil ser crente. E crente eu não estou falando crente de religião. Crente em Cristo, em crer em Jesus. Não é difícil. O cara não quer. Meu pai não quer, minha mãe não quer. Porque qual é a dificuldade em servir na leveza que a gente serve? A gente brinca, a gente se ama, a gente não cobra. As cobranças são mínimas. Quando existe uma puxada de orelha, não desvia, não faz isso, tá errado. É correção do professor no aluno, do pai no filho, mas são coisas extremamente leves. Ninguém aqui vai pro banco. E talvez isso também não seja bom. Né? Porque a gente é tão acostumado com a leveza que quando vem um rigor de uma bronca, de uma exortação, parece que o mundo acaba. Eu espero que seja coincidência o Derek não tá aqui agora. Porque eu falei pra ele me chamar pelo que eu realmente sou. Porque já faz muito tempo que a gente tá nessa pegada aí de ou pastor, ou pastor, ou pastor, e a gente brincando, né? Quando? Fazem meses, deve fazer anos, sei lá. Espero eu que não seja por isso, mas exemplifica muito bem o que eu tô dizendo. A gente leva tudo muito leve e quando recebe uma pequena correção, a gente já desmancha. Só que o evangelho é muito mais sério do que isso. Então, no rigor, eu não consigo trazer as pessoas. Não, meus amigos não vão. Mas e na leveza? Também não vai. Então, nós temos que perceber, estamos perdendo. Quando a porta fechar, o que eu vou dizer? O meu pai não se converteu porque tinha que fazer a circuncisão. Não tem. Não tem. O meu pai não se converteu porque ele ia ter que parar com a cervejinha que ele toma no final de semana. Não ia. Não ia. Não, meu pai... você vai dar quantas desculpas você quiser dar. E na leveza do que a gente prega, não era só ele fazer parte. Era só ele se inserir. Mas ele não quis. Ela não quis. E a gente vai perdendo. Perdendo. Deus nos deu a parte mais fácil. Eu digo isso há 10 anos. Desde que eu saí do outro ministério e formei o novo ministério, eu digo a mesma coisa. Não há forma mais fácil de servir a Deus do que aqui. Só que isso também não é bom. Porque gera pessoas frágeis demais. Frágeis demais. Por isso que eu sempre contesto. Se você não conseguir fazer a obra aqui com a gente,
Você não vai fazer numa Renascer, você não vai fazer numa Bola de Neve, você não vai fazer numa Deus é Amor, você não vai fazer numa Assembleia, não vai mesmo. Não vai mesmo. Num lugar onde todo dia você é cobrado, você não vai fazer. A hora que interferir no teu casamento, a hora que interferir na tua forma de viver, no que você trabalha, você não vai fazer. Não vai. Se na leveza, se nessa baba tá difícil, imagina a hora que a coisa apertar. Então a parte mais fácil nos foi dada e a gente não tá conseguindo executar isso em salvação. Isso é preocupante. Então vem as duas testemunhas e faz o que eu e você não estamos fazendo. E é o seguinte, a pregação é essa, ou você faz ou vai pro inferno. É isso que eles falavam. E com poderes, qual poder? De transformar água em sangue, de fazer cair fogo do céu, né? De lançar pragas sobre a terra, o quanto eles quiserem, ilimitado. Pensando nisso, o poder de não chover, de haver seca na terra enquanto eles quiserem, tá? Então esses poderes foram dados às duas testemunhas. E ninguém podia com eles porque eles eram muito poderosos. Mas se levanta, então, o dragão, a grande besta, e guerreia com eles e os mata. Já estava todo mundo indo à falência. Né? Já estava todo mundo muito perdido já, você imagina, né? O pessoal que vendia droga, o pessoal... tava todo mundo querendo matar os caras. As principais emissoras de TV, você imagina, né? Não vou falar o nome aqui de novo, porque senão eu vou me tirar do ar, já cometi o erro de falar. Mas eles eram odiados por todo mundo, a economia estava sendo afetada. Porque aqueles que se convertiam, entendiam, já não consumiam mais o pecado. O carnaval estava cancelado. Você já imaginou? Todo o dinheiro que está em torno do carnaval cancelou. Por causa desses dois caras. E eu não sei se a galera que cuida dessa área aí, aqui na Terra, é um povo que dá para brincar muito, não. O que você acha? Então, tava todo mundo querendo matá-los. De repente, sai a besta, sai lá o dragão, guerreia com eles e os mata. Meu irmão, carnaval fora de época. Nunca se viu tamanha festa na Terra. Nunca se viu. Até presente eles se trocavam. E não deixavam. Deixaram os corpos 3 dias e meio na rua. Ninguém não sepulta. Deixa aí. Deixa dizendo, deixa apodrecer. Deixa os bichos comer. Olha o ódio que eles estavam por aqueles que estavam pregando o evangelho no meio do pecado. Cuidado quando você me odiar. Cuidado quando você me odiar. É esse sentimento aí, É a vontade de Deus que fez eles odiarem a eles, e você, quando me odeia, mesmo que seja por alguns minutos, é esse sentimento aí. Quem esses caras pensam que são? Pensa que sabe tudo? Quem é ele para me corrigir? E aí, o ódio era esse. Aí dançavam em cima dos corpos. Só que passou 3 dias e meio, o espírito de vida veio e eles ressuscitaram. A palavra diz que aí o pavor foi geral. Bateu o pânico. Teve gente que se converteu na hora. Na hora. O cara perdeu a fala, perdeu o fôlego, começou a tremer, se ajoelhou e falou: Senhor, minha vida é sua, pelo amor de Deus, me perdoa. E foi impactante. Só que aí vem uma voz dos céus: venham pra cá. E vem uma nuvem, e aí é uma cena assim sensacional. E os dois são levados aos céus. E enquanto eles são levados aos céus, dá um terremoto na terra, naquela região. A região a gente sabe, né? Mais ou menos. Daqui a pouco eu vou começar a dar nome aos bois. Mais ou menos a região onde tudo isso vai acontecer. A grande batalha do Armagedon, que a gente ainda vai falar mais pra frente. Mas
obviamente, ali, né, no Oriente Médio, né? Um grande terremoto e muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Este é o segundo ai. Lembra que veio uma águia? Lembra? Ainda foi na aula presencial que a gente viu isso. Vem uma águia e fala 3 ais. O primeiro ai, o segundo ai é esse, e o terceiro ai é exatamente o findar do trono do maligno. É Jesus vendo todos o adorarem, as nações se reunirem e se declararem servos de Deus. Foi forte demais tudo o que aconteceu, já era assim meio que incontestável o poder de Deus sobre a terra, que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa. Tá complicado para mim hoje, que eu tô sem retorno, não sei nem por que eu tô com isso. Eu liguei o computador antes de pôr o pininho, fiquei sem retorno, aí eu gasto muita voz porque eu não me ouço. Mas vamos lá. Indo para o fim da nossa aula, apóstolo, quem são as duas testemunhas? Primeiro que não importa. Se importasse, era dado nome aos bois. Mas a gente já aprendeu que para bom entendedor, meia palavra basta, né? Quando Jesus está na transfiguração, quem a palavra diz que aparece? Moisés e Elias. Ok? Ok. Aí há um erro de interpretação também, e um segundo motivo para se achar que as duas testemunhas são Moisés e Elias. Elias não morreu. Elias foi arrebatado. Eu não sei o quanto isso importa, porque todos estão no céu. Mas, de qualquer forma, Elias não morreu, foi arrebatado. Enoque não morreu, foi arrebatado. Aí eu ouço algumas pessoas dizendo, Moisés não morreu. Não, Moisés morreu. Claro que morreu. Ah, existe dúvida? Não, não há dúvida nenhuma que Moisés morreu. Aonde que está a dúvida que Moisés morreu? Se há uma passagem onde a palavra diz que o anjo Miguel disputou o corpo de Moisés com o próprio Satanás, e Satanás disse para ele palavras de baixo calão, e ele disse que o Senhor te repreenda, é o corpo de Moisés, eles estão dizendo. Quando Deus aparece para Josué, o que ele diz para Josué? Josué, meu servo Moisés é morto. Então não é base. É um engano dizer que Moisés não morreu. Não é esse o motivo. Mas, de onde vêm maiores evidências? Quem é que na Bíblia transformou água em sangue? Quem é que na Bíblia recebeu poderes para lançar pragas sobre a terra? Moisés. E uma das testemunhas fazia isso. Transformava a água em sangue e lançava pragas sobre a terra o quanto quisesse. Já a outra testemunha tinha o poder de não chover. Quem é que orou para não chover? Não foi Elias? Quem é que orou para chover? Não foi Elias? Quem é que orou e caiu fogo do céu? Não foi Elias? A outra testemunha orava para não chover e orava para chover, ou seja, chovia quando ela queria e não chovia quando ela não queria que chovesse, não chovia. E mandava cair fogo do céu e caía fogo do céu. Então, evidências nos levam, com um pouquinho de entendimento bíblico, que as duas testemunhas sejam Moisés e Elias. Até porque os judeus esperam até hoje. O meu conhecimento sobre o islamismo é muito pequeno. Né? Muito pequeno. Por isso que eu não me arrisco a falar. Se eles também têm essa expectativa. Eu sei que eles têm a expectativa do Messias, né? Mas os judeus, eles têm as expectativas do retorno de Moisés e Elias. Lembra que quando João Batista vem, eles falam, é Elias? Eles sempre tiveram essa expectativa, tá? Então, primeiro, a Bíblia não fala que é eles, porque não precisa saber quem é. Toda honra e toda glória é de Deus. Mas, para quem está estudando, não para adorar, não para falar, nossa, como eles são poderosos, porque eles só fazem aquilo que Deus permite eles fazerem. É Moisés e Elias? Sim, poderia ser Mateus e Lucas. Poderia ser quem Deus mandasse.
Mas fica meio que claro, Moisés e Elias, tá? Não faz diferença nenhuma. Nenhuma saber quem são. Eu não vi Elias. Não é alguém que eu vi e falei, uau, Elias voltou. Não. Se voltasse Jeremias, para mim, seria a mesma coisa. Né? Acredito que para você também. Por isso a Bíblia não diz, a palavra não diz, o anjo não diz, olha, as testemunhas são Moisés e Elias. Ok? Mas é muito evidente que são. Tá? E que mais? Acho que é isso, né? E aí depois a gente vai ter uma outra visão, agora a partir do capítulo 12, do desdobramento de tudo isso que está acontecendo. O capítulo mais tenebroso é o 9, o 10 é tranquilinho, o 11 ele como é que eu falo assim, instigante, né? Porque nos traz curiosidades. Mas daqui para frente começa a ficar muito interessante, porque é muito próximo da nossa salvação, da consumação de tudo o que está acontecendo. Então, desta aula, o que nos fica de lição? Nós temos pouco tempo para salvar quem a gente ama. A gente tem pouco tempo para salvar a nós mesmos. Mas, apóstolo, a salvação não vem de Cristo? Sim, daqueles que o amam. Você ama? Então por que você não participa? Você tem que me responder. Por que você participa pouco? Não. Você não precisa me responder, não. Você falando para os teus. Então por que você participa pouco? Qual é o teu problema em contribuir com a obra? Você contribui com tanta coisa? Você contribui com a tua cerveja todo mês, com o teu cigarro todo mês, com o teu futebol todo mês? Qual é o teu problema em contribuir para que a palavra seja pregada e pessoas sejam salvas? Por que você não se envolve nesse mistério todo? Porque você não ama. Conhece, é filho. Mas se lembre da passagem de Lázaro e o rico. Pai Abraão, eu estou no inferno. Eu sei, meu filho, não posso fazer nada. Deus me conhece pelo nome. Conhece, vai te chamar pelo nome no inferno. Porque vai ser medido o altar e vai ser medido o templo. Do lado de fora do templo, você leu aí com muita... Não tem mistério. Não tem mistério algum. Os que ficaram do lado de fora foi por opção. Ou não foi por opção que somente a família de Noé foi salva? Quanto tempo ficou aberta a arca? 100 anos. Depois de 100 anos ela se fechou. Não foi? Verdade? Ah, mas fechou muito rápido. Mano, a arca ficou sem porta 100 anos. Você podia ter colocado a tua cadeira, escolhido o teu... Podia ou não podia? Eu tô pregando para vocês há quantos anos já? Dava ou não dava para você ter colocado a tua cadeira aqui? Ó, não é para você. Para você falar para os teus. Você tá me vendo fazer a obra há quanto tempo? A arca demorou 100 anos. Já faz o quê? 10, 15, 20 anos que você me vê fazendo o evangelho? Não dava para você ter colocado a tua cadeirinha do lado e... Vou garantir aqui a minha? Vou me envolver? Falta amor. A pergunta é sempre essa. Se você não gosta da igreja, se você não gosta de ouvir a palavra, se você não gosta de aprender, por qual motivo você vai querer ir para o céu? É isso que o céu está olhando para você. É isso que o céu está olhando para você. Se você não gosta, você não quer estar. Você vai fazer o que lá se você não gosta? Você não gosta do apóstolo, você não gosta das pessoas que frequentam, você não gosta do assunto. São 7 dias na semana, são 365 dias no ano, é só você ver desses dias todos o quanto você participa. Volto a dizer, é você que tá me ouvindo falando pros seus. Eu não tô falando pra você, porque você tá todo dia aqui, ô cabeça de mexerica.
Às vezes a gente tem que apertar um pouco, irmão. A gente tem que apertar um pouco. Porque não tem nada mais importante pra gente do que ir pro céu e estar com a nossa família lá, meu. A minha grande expectativa, as pessoas que eu mais amo, tirando meu filho, minha filha, as pessoas que eu mais amo já estão lá. O que eu quero? Subir. Tem mais amigo lá do que aqui. Eu quero rever minha mãe, eu quero rever meus primos, eu quero rever meu irmão, cara. Agora, também quero minha filha, também quero o Rodolfo, também quero você. E não tem tanto tempo quanto você pensa. O tempo é curto. Nós temos pouco tempo para fazer muita coisa. Então, às vezes, você tem que ser um pouco mais radical, um pouco mais bravo, um pouco mais rigoroso, um pouco. Não é para meter o louco, não. Um pouco. Apertar um pouco mais, exigir um pouco mais, fazer algumas regras. Você tem que chegar no domingo e falar assim, ó, domingo é dia de Deus. Ô, meu irmão, domingo, eu tenho uma listinha aqui, ó, de pastores da Praia Grande. Que eu conheço. Nem que seja só de vista. O que eu faço? Eu vejo as igrejas que começam o culto 4, 5 horas. Eu dou um toque para ele e falo assim, ó, posso te visitar hoje? Você me recebe? Eu, apóstolo, recebo. Eu vou. Eu vou, sento, ouço, abraço, vejo o que está sendo pregado, fico nervoso com o que vejo. Volto para casa e prego. Aí eu volto para casa correndo e vou pregar o evangelho. Porque o domingo é de Deus. Você tem que pegar a tua família e falar assim, olha, qual é o teu problema? É o apóstolo? Se o teu problema é o apóstolo, você vai comigo na Assembleia de Deus, todo domingo agora. É envio apostólico. É para te salvar. Você vai comigo na Quadrangular. Você vai comigo na... Cara, só aqui na Kennedy, quem é da Praia Grande, tem mais de 100 igrejas para você escolher. Tem que ter um aí perto. Só que você aperta o cerco, meu. Fala assim, ó, você tem duas opções, eu vou te dar duas opções, vamos conversar sério aqui, ó. Sem brigar, sem nada, vamos conversar numa boa. Ou no domingo, você vai assistir o culto comigo, o culto da minha igreja, o culto da minha comunidade, o culto com o apóstolo, o culto que eu participo. Ou a gente vai à tarde, no final da noite, no início da noite, e a gente vai numa igreja. Porque eu trabalhei a minha salvação, agora eu preciso trabalhar a tua. Se o teu problema é o meu apóstolo, não tem problema. Tem uma penca de pastor, bispo e apóstolo pregando na Praia Grande. E em São Paulo, então, nem diga. E no mundo. Amém? A gente faz a nossa aqui, mas vamos fazer o quê? Eu sou o problema? Não tem problema, irmão. Eu tô acostumado já a ser o problema. Como Jesus foi um problema, como os apóstolos foram um problema, como as testemunhas foram um problema e foram mortas por causa disso. Eu sei que talvez eu seja um problema, não faz mal. Bora trabalhar a salvação. Mas você não pode brincar. Chegar pro teu filho, pra tua filha, você tem que falar, olha, você não vai assistir? Não vai assistir em casa, sentadinho no sofá, bonitinho no conforto do teu lar? Fechou. Domingo, bora pra igreja. Domingo vamos pra igreja. Só que é pra fazer. Não é pra ir sentar lá, não. É pra ir obedecer. É obedecer. Se você escolher a igreja que o pastor falou assim, olha, aqui não se corta o cabelo, não vai cortar. Aqui não fuma, não vai fumar mais. Aqui não pinta o cabelo, não vai pintar mais. É pra entender, não é pra fazer ocupar espaço. É pra converter. Por isso que eu disse, tem o extremamente leve. E tem vários outros. Até o mais radical, até o mais leve. Se o mais leve não serve, aonde você for, é como eu disse uma vez para Silvia,
de uma pessoa que estava andando com a gente e falou: ah, eu não vou mais, eu vou para Universal. Vai nada. Vai nada. Vai sentar na última cadeira porque a igreja é grande, mas não vai ser Universal. Duvido. Por que eu duvido? Porque durante o tempo que ficou comigo, nunca dizimou. Nunca. A gente também não fala sobre isso, mas a gente ensina. A obra só existe, só vai sobreviver se você entregar o teu dízimo, senão não tem como sobreviver. Deus disse isso. Mas a gente não fala disso nos cultos, porque nós temos um entendimento de que é a leveza do amor. Todo mundo sabe, é óbvio isso. Aí a pessoa que nunca contribuiu com a gente vai para a Universal. Lá você é cobrado, não é pedido, você é cobrado no dízimo, você é cobrado nas ofertas, você tem os desafios, você tem a fogueira santa, você tem os carnês, vai ser Universal? Você vai ser. Se você vai ser, glória a Deus. Glória a Deus. Vai participar das reuniões? Vai participar das campanhas? Vai subir no monte para orar? Amém. Vai nada. Falei pra Silvia, não vai. Foi? Foi nada. Foi nada. Foi 2 vezes e nunca mais foi. As pessoas não querem, as pessoas querem o mais fácil. Sabe qual é o problema? Nesse quesito, ninguém vai mudar pro melhor. A pessoa quer o mais fácil. Só que aí tem um problema. Pra mim, não tem mais fácil do que a gente. Tem. Tem, cara, como você adorar no teu quarto, deitado na tua cama, no conforto do teu lar. Não tem, cara. Você não gasta combustível. Você concorda? Você, meu irmão, que tá me ouvindo, que todo dia vai pra igreja. Eu queria que você, que tá me ouvindo aí, que vai pra igreja presencial todo dia, que gasta combustível pra ir, sai do trabalho cansado, vai pra lá, volta cansado, dorme tarde, às vezes tem reunião depois do culto. Tô mentindo, meu irmão? Pergunta se esse povo aqui tem isso. Então vai pra um lugar e tem que ser. Tem que ser. Porque senão não adianta. Aí é melhor ficar em casa mesmo no domingo assistindo, sei lá, o que passa domingo? Rodrigo Faro, tem ainda? Foi mandado embora, né? Parece. Sei lá, vai assistir. Ah, a Eliana voltou pra SBT? É, voltou, né? Ela me falou. Mentira. Não sei, eu ouvi falar que ela voltou. Tem uma opção no domingo aí, tá vendo? Mas você tem que trabalhar. Com toda a brincadeira à parte, meu irmão, tem que trabalhar a salvação da tua família. Se não dá pra ser no mais rigoroso, no mais... Vai no que dá. Vai no mais leve. Não dá no mais leve? Acha um. Acha um. Eu tô te dando um envio de salvação da tua família. Acha um. Conversa. Primeiro de tudo, conversa. Você vai assistir o culto comigo todo domingo e participar? Vai ser dizimista da igreja? Amém. Então vamos lá. Não vai? Por quê? Porque você acha que o apóstolo é um vagabundo, é um ladrão, é um safado, e você acha que ele vai pegar o teu dinheiro e colocar no bolso, comprar um carro novo. Ótimo, então vamos para outra igreja. Não tem problema. O apóstolo é tudo isso aí mesmo. Nem discute, nem briga. O apóstolo é tudo isso mesmo. Só anda de carro importado, de helicóptero para cima e para baixo. Não se preocupe. Vamos para outra igreja. Você está coberto de razão. Só que lá cumpre o que recebe. Aí a gente consegue a salvação. O reino de Deus é conquistado pelo esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Fechou? Ótimo. Então é isso. Já fizemos aqui 58 minutos de live, 1h30 no total, porque ficou aberto antes, né? Então esse foi o estudo bíblico e o meu conselho a todos aqueles que assistiram. Desculpa se eu falei demais, mas como pastor, como bispo, como apóstolo, eu tenho que te orientar em relação à salvação da tua vida e da tua família. Certo? Combinado? Quem tá comigo aí dá um eu estou. Aliás, me dá um tchau. Escreve um tchau aí para eu saber que você tá comigo. E a semana que vem, 8h, 8h30, a gente tá de volta com o capítulo 12. Olha, o apostólico. Capítulo 12 do livro de Apocalipse vai ser sensacional. Não tenho dúvida.
Tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus. A gente se vê amanhã às 6 horas da manhã. Eu faço a oração da consagração do dia. Fechou? Beijo, fiquem com Deus. Fui.